Em janeiro de 2026, mais de 3 mil agentes federais foram enviados para Minneapolis, cidade no estado norte-americano de Minnesota. É a maior operação de imigração da história americana. Em menos de um mês, 2 pessoas estavam mortas, ambas cidadãs americanas, baleadas por agentes do governo federal. O que começou como uma operação de deportação virou crise nacional. Protestos nas ruas, escolas fechadas, ameaça de intervenção militar. E na noite de 30 de janeiro, quando o Congresso deveria votar o orçamento federal, os democratas travaram tudo. A exigência, mudanças na forma como o ICE opera. Sem acordo, sem orçamento. Meia-noite chegou e não houve acordo. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o governo federal fechou por causa de uma disputa sobre imigração. Não foi briga sobre dinheiro, não foi sobre teto de gastos, não foi sobre déficit. Foi sobre como agentes federais estão operando nas ruas de uma cidade americana. A paralisação durou 4 dias. Na terça-feira, 3 de fevereiro, Trump assinou um acordo que reabriu o governo. Mas se vocês olharem os detalhes desse acordo, vão perceber que o problema não foi resolvido. Ele simplesmente foi adiado. O orçamento do Departamento de Homeland Security, que é o órgão que controla o ICE, foi aprovado só até o dia 13 de fevereiro, 10 dias. O Congresso tem 10 dias para negociar uma solução. E se não conseguir, o governo fecha de novo. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, eu sou Davi Aragão. E no vídeo de hoje a gente vai entender o que os democratas estão exigindo para liberar o orçamento, por que os republicanos estão resistindo e, o mais importante, o detalhe de 140 bilhões de dólares que dá a Trump uma vantagem que quase ninguém está enxergando. Fique comigo até o final, porque eu vou traduzir o que está acontecendo nos bastidores dessa negociação. Para a gente entender a gravidade do que está acontecendo, primeiro a gente precisa contextualizar como funciona esse mecanismo. A gente já falou aqui antes do shutdown. Todo ano, o Congresso americano precisa aprovar o orçamento federal. Se não aprovam a tempo, o governo simplesmente fecha. Funcionários federais são mandados para casa, serviços públicos são suspensos e a máquina trava até chegarem a um acordo. É o que eles chamam de shutdown. Isso já aconteceu várias vezes na história. Desde 1976, foram 22 paralisações, quase sempre por brigas sobre dinheiro. Em 2025, tivemos a mais longa da história, foram 43 dias. Mas aqui está o ponto que muda essa equação. O shutdown de 2026 é diferente de todos os anteriores. A pergunta não era quanto o ICE vai receber. A pergunta era como o ICE pode operar. É uma disputa sobre autoridade, não sobre valores. E aqui entra mais um detalhe. Se fechar o governo vira uma ferramenta para regular como uma agência federal opera, esse precedente não desaparece simplesmente, fica disponível para o próximo conflito. O precedente é a arma verdadeira aqui. Agora a gente precisa entender por que Minneapolis virou o epicentro dessa crise. Quem acompanha o Hub TNT já conhece os 2 casos que acenderam o estopim. Brené Good, cidadã americana de 37 anos, morta por um agente federal em 7 de janeiro. Alex Pratt, enfermeiro de 37 anos, morto pelo CBP 17 dias depois. Eu já fiz vídeos detalhando esses 2 casos aqui no canal. Uma semana após a morte de Good, os Estados Unidos entraram em um ciclo de tensão que não se via desde 2020. Manifestações em dezenas de cidades, escolas fechadas, gás lacrimogêneo nas ruas. O prefeito de Minneapolis declarou que a narrativa do governo federal era mentira. O governador responsabilizou Trump diretamente. Mas o conflito não é só sobre essas mortes, é sobre quem manda nas ruas de Minneapolis. De um lado, o governo federal com mais de 3 mil agentes numa única cidade. Do outro, prefeitura e governo estadual pedindo recuo e tentando limitar a cooperação. E aqui é importante colocar em perspectiva. Minneapolis tinha 3 mil agentes federais operando. A polícia local tem cerca de apenas 600 policiais, 5 vezes mais agentes federais do que policiais locais. E a pergunta implícita é, quando o governo federal pode ignorar a vontade das autoridades locais e operar como quiser dentro de um estado? Foi nesse clima que os democratas do Senado decidiram usar o orçamento como alavanca. Reformas no ICE ou nada de dinheiro para o Departamento de Segurança Interna. E é exatamente aqui que a gente precisa olhar para o que eles estão pedindo. Existem 3 camadas nessa disputa: operação na rua, regra do jogo e dinheiro fora desse jogo. A primeira são as câmeras corporais nos agentes de imigração. Hoje, os agentes do ICE não são obrigados a usar câmeras durante as operações. Nos 2 casos de Minneapolis, a versão do governo e a versão das testemunhas são completamente opostas. Sem câmera oficial, vira palavra contra palavra. A administração Trump cedeu parcialmente. Anunciou câmeras para Minneapolis com expansão futura conforme recursos disponíveis. Cedeu no princípio, mas deixou a implementação bem vaga. A segunda exigência é a identificação visível. Durante as operações, vários agentes estavam usando máscaras e uniformes sem identificação clara. O líder democrata, Hakeem Jeffries, resumiu: máscaras fora, câmeras ligadas e identificação visível. E essa demanda não foi aceita. A terceira exigência é que realmente travou a negociação: mandados judiciais. Agora atenção, porque é aqui que a coisa fica técnica. Hoje, o ICE opera com mandados administrativos. São documentos assinados pelos próprios oficiais de imigração e não por juízes. Na prática, um agente do ICE pode decidir que vai entrar na sua casa e a própria agência emite o mandato autorizando isso. Os democratas
democratas querem que qualquer operação em domicílio exija mandado assinado por juiz, conforme exige a legislação americana, o mesmo tipo de mandado que a polícia comum precisa para fazer uma busca. A Constituição americana tem a 4ª emenda, que protege contra buscas sem ordem judicial. O argumento democrata é direto: se a polícia comum precisa de autorização do juiz, por que o ICE não precisa? Mas antes da gente seguir, deixa eu fazer uma observação importante. Os democratas realmente acreditam que vão conseguir mandados judiciais ou estão usando isso como bandeira política, sabendo que não vai passar? Em anos de eleições no meio de mandato, com Minneapolis no centro das atenções, esse tipo de exigência também serve como teste de posicionamento público. Força republicanos a se posicionarem contra a supervisão judicial. Isso gera material de campanha. Não estou dizendo que a demanda é ilegítima. Pelo contrário, como operador de direito, eu acredito que a lei precisa ser seguida em todas as situações. E se a lei exige um mandado judicial para invadir uma casa, assim o ICE também deve agir. Mas o que eu quero de fato deixar claro aqui é que em política, timing é tudo. É exatamente nessa leitura que a gente precisa entrar agora do outro lado da mesa. A resposta oficial para a resistência republicana é operacional. O vice-presidente J.D. Vance foi direto: mandado administrativo ainda é mandado. Se toda operação precisar passar por um juiz, a capacidade do ICE de agir rapidamente desaparece. Alvos acabam sumindo antes da operação acontecer, mas a resposta real é mais profunda que isso. Para a base republicana, imigração é a pauta central. Trump foi eleito prometendo controle de fronteira e deportações. Ceder nas ferramentas operacionais do ICE seria visto como traição para essa base aliada. Só que nem todos os republicanos estão alinhados com essa política. O senador Rand Paul, que é republicano e preside o Comitê de Segurança Interna, disse publicamente: "Não sou fã de mandados administrativos. Acredito que mandados para entrar na casa de alguém deveriam ser mandados da 4ª emenda, ou seja, emitidos por um juiz." Isso mostra que a divisão não é simplesmente democratas versus republicanos. É uma divisão entre quem prioriza eficiência operacional e quem prioriza processo constitucional. E essa linha corta os dois partidos. Foi nesse impasse que o governo fechou. Mas agora vem a parte que muda completamente como você entende essa negociação. É um número: $140 bilhões. Tamanho do fundo aprovado pela One Big Beautiful Bill para financiar as operações de imigração nos Estados Unidos. O acordo que reabriu o governo financiou a maioria das agências federais até setembro: Pentágono, Educação, Saúde, tudo resolvido. Mas o Departamento de Segurança Interna, Homeland Security, que é responsável pela imigração, ficou de fora. Recebeu financiamento só até o dia 13 de fevereiro, 10 dias apenas. À primeira vista, parece até uma vitória democrata. Isolaram a briga, ganharam tempo. Mas aqui está o ponto que a gente precisa se atentar. No ano passado, o Congresso aprovou a grande lei orçamentária de Trump, a One Big Beautiful Bill. Dentro dela, $75 bilhões apenas para o ICE e mais $65 bilhões para a Patrulha de Fronteira, o CBP. Esse dinheiro é plurianual, pode ser gasto ao longo de vários anos, independente de qualquer shutdown. Mike Johnson, o presidente da Câmara, explicou: se democratas quiserem fechar o Departamento de Segurança Interna, vão prejudicar a FEMA, a Guarda Costeira, a segurança de aeroportos. Não vão prejudicar apenas o ICE. Vocês entendem a implicação disso? Democratas podem até fechar o DHS, mas não vão parar o ICE. Param o que dá custo político: FEMA, Guarda Costeira e o TSA, que cuida dos aeroportos. O enforcement de imigração continua funcionando. É como se os democratas tivessem entrado numa briga achando que controlavam a arma. Mas Trump garantiu a munição antes mesmo da briga começar. E tem mais uma atualização que saiu ontem. Tom Homan, o responsável pela política de fronteira, anunciou que 700 agentes federais vão deixar Minnesota. A justificativa foi o ambiente mais controlado. Além disso, unificou a cadeia de comando. ICE e CBP agora operam sob uma única liderança. Mesmo com a redução, sobram mais de 2.000 agentes federais na cidade, muito mais do que os policiais locais. Então vamos fazer a conta. O que cada lado conseguiu de fato? Trump evitou uma paralisação prolongada, fez concessões táticas, câmeras e redução de agentes sem ceder no fundamental. Mandados continuam administrativos, operações continuam e o dinheiro garantido por anos para justamente financiar o ICE. Democratas conseguiram visibilidade. Minneapolis virou símbolo nacional. Forçaram concessões pontuais e tem mais 10 dias para negociar. Mas o saldo estrutural ainda favorece Donald Trump. As reformas substanciais não passaram e a alavanca de pressão que democratas tinham simplesmente não existe, que o ICE continua operando independente do shutdown. Por isso eu quero te apresentar 3 cenários para o que pode acontecer até dia 13 de fevereiro, quando o prazo finalizar. E deixa eu te explicar o que ativa cada um deles. Primeiro, um acordo cosmético. É o mais provável que aconteça de fato. Democratas aceitam a expansão de câmeras, talvez alguma regra de identificação. Republicanos mantêm os mandados administrativos. Todos declaram vitória e a operação continua.
Isso acontece se os senadores democratas moderados pressionarem para evitar outro shutdown em ano eleitoral. Segundo é a judicialização. Não há acordo político, mas o campo de batalha se move para os tribunais. ONGs e estados entram com ações questionando mandatos administrativos sob a Quarta Emenda, o que geraria incerteza jurídica por meses. E a terceira opção é um novo shutdown, mas só do DHS. O ICE continua operando com dinheiro garantido. O que fecha são a FEMA, a Guarda Costeira e a TSA. E o custo político cai em quem parecer culpado. A minha leitura é que o primeiro cenário é o mais provável. Nenhum dos dois lados quer a incerteza em um ano de eleições. E tem um fator que vai contaminar toda essa disputa: novembro. Em um ano de eleições de meio de mandato, cada lado está tentando controlar a narrativa. Republicanos querem que o eleitor veja ordem sendo restabelecida. Democratas querem que o eleitor veja abuso de poder. Esse equilíbrio vai definir quem controla o Congresso a partir de 2027. Resumindo, o shutdown de 2026 durou apenas 4 dias. Mas o que ele revelou vai durar muito mais tempo. Revelou que imigração virou o campo de batalha central da política americana. Não é mais uma simples pauta entre diversas outras. É a pauta que fecha o governo. Revelou que democratas estão dispostos a usar o orçamento como arma de pressão, mesmo quando a alavanca não funciona da forma que eles imaginavam. E revelou que a administração Trump se preparou para esse cenário com antecedência, garantindo bilhões em financiamento plurianual antes da briga começar. Isso é estratégia. Concordando ou não com as políticas, é inegável que houve esse planejamento. A paralisação acabou, mas a disputa ainda não. Nos próximos 10 dias, o Congresso vai tentar negociar um acordo sobre o Departamento de Homeland Security. Se conseguirem, provavelmente teremos um acordo cosmético. Se não conseguirem, o DHS fecha, mas o ICE continua operando. E Minneapolis continua no centro de uma guerra política que vai se arrastar até novembro. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Me conta nos comentários. Vocês acham que a exigência de mandados judiciais é proteção constitucional legítima ou é apenas uma manobra política em ano eleitoral? E o financiamento antecipado que Trump garantiu foi jogada estratégica inteligente ou cria um precedente perigoso para futuros presidentes? Quero muito saber a opinião de vocês. Se você já chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. E se inscreve aqui no canal, porque todos os dias tem vídeo novo contando tudo o que acontece aqui na Mac. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.